Hoje é dia de receber o Dr. Júlio César Orias Teodoro, que é advogado especialista em direito previdenciário. Ele está aqui com a gente hoje e eu quero já começar. Bom dia, doutor Júlio. Estava com saudade de você. Vamos falar sobre a questão da depressão e aposentadoria por invalidez. Eu posso me aposentar quando existe uma depressão severa, doutor Júlio? Olha só, Mônica, primeiramente eu até gostaria de agradecer ao seu programa, né, em nome da população de Uberlândia, que vem sempre falando comigo. Olha, tanto que é bom, você vai lá dar informação e para chamar a atenção para você que está em casa, realmente, para que você assista um programa que traz informação verdadeira, porque a gente sabe, por exemplo, quando a gente vai falar de aposentadoria, por exemplo, muitas pessoas vão até o INSS, Mônica, e é maltratado, recebe mal. Mas a gente não tem que julgar o servidor ou o estagiário que está ali. Se ele está respondendo daquele jeito é porque é assim que ele foi ensinado, né? E o seu programa dá oportunidade para a gente vir aqui e falar a situação de como você deve ter informação, né? Então, ou seja, a depressão, a situação que ela leva a uma aposentadoria, a gente deve pensar da seguinte forma. Olha, a depressão não é aquele tipo de transtorno que eu tenho, que me dá aquela ideia de tristeza, de angústia, aquele desânimo, de ter algo para fazer, aquilo que eu gostava de fazer antes, eu paro de fazer, o meu trabalho, que era aquilo que eu gostava de fazer, eu não tenho mais aquele entusiasmo. Bom, isso a gente sente normalmente todos os dias, às vezes, dependendo do cansaço e tal. O problema é quando isso começa a incomodar a gente, quando isso dura muito tempo da gente, começa a perturbar a gente. Nessa situação, a depressão, ela entra como uma característica que vai diminuir a sua vontade de trabalhar e vai diminuir até a sua vontade de viver. Bom, nesse sentido, o que vai acontecer? Se você paga o INSS, você é segurado da Previdência Social, nesse sentido aí, você deve afastar, você pode afastar do trabalho, mesmo que você esteja sobre o uso de medicação. E aí uma outra coisa, né, porque a própria medicação aí a gente não fala numa cura da depressão, né, mas para atenuar os efeitos dessa depressão aí, ele vai trazer com que a atividade cerebral sua seja diminuída. E isso o que acontece? Imagina só, Mônica, você está diante de uma situação em que você encontra no trânsito um motorista dessa forma, sob efeito de medicação, o risco que ele vai trazer para a sociedade, para outras pessoas, né? E por outro lado, a gente vê também, você falando dessa violência contra os animais, né? Essas pessoas, para expor toda essa violência, pode ser um sintoma de depressão, que também, ou seja, um estresse muito forte causa essas angústias, isso leva a pessoa a cometer atos de violência, e isso é uma característica que gera aposentadoria. O senhor falou que a pessoa pode se afastar diante de todos os laudos, mas isso pode levar a um auxílio doença? A pessoa pode se aposentar de vez por todas? Quais os documentos necessários? Olha só, primeiramente a gente tem que analisar o quê? Que a depressão ela é classificada. Então, ou seja, às vezes a pessoa tem lá uma depressão leve, moderada, grave. Para você que está em casa e tem algum problema desse jeito aí, basta você olhar no laudo, né? A pessoa tem um laudo médico e lá tem o CID, que a gente chama lá, o F é 32.0, depressão leve, 32.2, moderada, 32.3, depressão grave. Então, ou seja, o que tem que ser analisado? A gente precisa de estar fundamentado com bons documentos, então eu preciso de ter o laudo médico, receita, eu preciso ter as documentações que comprovam a minha qualidade de segurado e não basta ter receita, você tem que ter a medicação provando que você usa, né? Então, ou seja, diante dessa situação, você tem direito a um auxílio-doença? Sim, sem dúvida. Agora, é importante analisar o seguinte, olha, a depressão ela está me prejudicando até que ponto? Você tem que sentir que você é mais importante. Você tem que dar a melhor condição de vida para você. Então, ou seja, olha, eu preciso tomar uma medicação até determinado momento que eu vou me sentir bem. Aí entrou o auxílio-doença. Agora, a partir do momento que eu estou em uso de medicação, isso não está tendo efeito, né? O que eu vou ter? Uma aposentadoria. Por consequência, eu vou ter uma aposentadoria. Então, ou seja, se a gente partir, e são estudos da Organização Mundial da Saúde, que é a causa que leva maior parte de afastamento, né? É a depressão.
né, a depressão e a ansiedade. Por isso é importante esse autoconhecimento, você buscar ajuda e ter todas essas informações também para poder pedir esse benefício durante esse processo. E foi isso que o Dr. Júlio César Orias Teodoro, advogado especialista em direito previdenciário, trouxe para a gente aqui hoje. Dr. Júlio, obrigado, uma boa semana, viu? Obrigado para você também. Obrigada. Eu te agradeço sempre.